Bom dia a você, irmão querido, você está na sua casa nesse momento. A gente está passando esse momento tão desafiador de não podermos estar reunidos aqui em igreja, mas a gente, com muito carinho, a gente quer fazer esse culto hoje a Deus, para que você participe conosco. Então, se envolva, ore com a gente, leia a Bíblia, prepare sua Bíblia. Nós vamos ter aqui momentos de estudar a lição, do culto, e nessa hora a gente quer começar cantando a Deus. Então nós vamos cantar ao Senhor e pedimos que você também cante. Cante, solte a sua voz, abra a sua voz, o seu coração, a sua mente. Deixa Deus entrar na sua casa nesse sábado gostoso, que Deus acampe ao redor da sua família, proteja a sua família e cante junto com a gente agora, tá bom? Vamos cantar. Abra no seu inário o hino Porque Ele Vive. Vai ser projetado aqui também, você pode acompanhar daí e cante com a gente. Sandra, bom dia. Bom dia. Vamos louvar a Deus, vamos levar um hino de adoração a Deus à nossa igreja, e a gente espera engrandecer o nosso Eterno hoje. O hino é Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu.
Amém. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração junto? Pai amado, nosso Criador, nosso Mestre, nós queremos render louvor a Ti nesse dia e pedir a Sua proteção sobre nós, sobre cada lar que está participando desse culto, que eles sejam abençoados, protegidos e que eles sintam a Sua presença hoje, em cada momento dessa nossa adoração. Nos ajuda, nos dê a Tua paz, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amigos, eu tenho certeza que você estudou a sua lição, que você estudou a última lição do último capítulo do livro de Daniel, e nós vamos ter a oportunidade nesse momento de compartilhar alguma coisa com vocês, e aí esperamos agregar a esse momento algum conhecimento ao que você já obteve ao longo da semana. Nesse momento começa a escola sabatina. Logicamente não vamos ter todas as partes do culto, então nós vamos direto para a lição, e você agora pegue a sua lição, por favor, abra ali na sua lição onde você fez as suas anotações, e eu quero dar um bom dia também ao pastor João Batista. Bom dia. Bom dia, pastor Diego. Que bom que nós estamos aqui juntos, né? É verdade. E melhor seria se a nossa igreja estivesse junto com a gente também, mas vamos chegar até eles, né? Sim, eu tenho orado cada dia, pedindo a Deus que passe logo esta crise, porque não vejo a hora de ver esta igreja lotada novamente, ter você aqui junto, podemos cantar hinos e louvores a Deus, assim, como congregação, e está me fazendo muito falta isso. E eu tenho certeza que para você também, porque os irmãos que têm entrado em contato comigo, aqueles com quem eu tenho falado, têm sentido também, eu tenho demonstrado esse desejo de estar aqui na igreja. Eu desejo que muito em breve nós estejamos todos juntos. Que Deus abençoe você e sua família. Pastor Diego, nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina, é a última do trimestre. Né? Estudamos o livro de Daniel. E na próxima semana nós iniciaremos aí o estudo da nova lição. Vamos estudar como interpretar as Escrituras, como entender corretamente a Bíblia Sagrada. Se você ainda não tem a sua lição, você pode adquirir numa das lojas dos céus. Durante essa semana eu vou encaminhar para os irmãos nos links, onde você pode conseguir encomendar, e os céus envia para você. Ou também a Casa Publicadora está disponibilizando em PDF gratuitamente. E nós passaremos cada semana o link para você ter a sua lição em PDF também e acompanhar os estudos da Escola Sabatina. Mas nada como ter o livro na mão e poder escrever, fazer suas anotações. Então, se você tiver condições, por favor, adquira o seu livro de estudos da Escola Sabatina. Ok? Bem, como falamos, é o último, né? O último estudo do livro de Daniel, chegamos no capítulo 12, embora essa seja a semana 13, mas na primeira semana, o pastor Elias Brasil, ele colocou como um estudo, né? Como interpretar, né, os livros de profecia. E depois ele passou a ensinar, e eu achei interessante os títulos que ele usou, né? Sempre saindo de algo não muito bom e indo para algo melhor, né? Com exceção da segunda semana em que o pessoal saiu de Jerusalém e foi para a Babilônia, né? Agora todos os outros saindo de algo não bom e indo para algo melhor. E nessa semana então é do pó às estrelas. Pastor João, você sabe que essa dinâmica é muito interessante. Eu não sei se foi intencional, mas a construção do livro de Daniel, ela acontece isso aí também. Nós vamos perceber ao longo dessa semana que a abordagem do livro de Daniel, o livro de Daniel vem mostrando poderes, governantes, governos e reis pagãos dominando sobre o povo de Deus. E aí o que vai acontecer vai ser que quando chega no final do livro de Daniel, vai ter uma inversão, da mesma forma. Então começa, só que aí inverte, né? Começa do ruim e vai para o bom.
Começa do ruim e vai para o bom, começa do ruim e vai para o bom. E aí não é nem, se for didático também, né? Os títulos, sempre de algo, de um determinado lugar para algo melhor. Sempre do pior para o melhor. Ou do bom para o melhor ainda, né? Então o livro de Daniel também segue essa didática. Sim, verdade. Inclusive, né, cada capítulo começa com o rei pagão. Dos capítulos 1 ao 4, cita Nabucodonosor. No capítulo 5, Belsazar. Capítulo 6, Dario. Capítulo 7 e 8, volta Belsazar. Capítulo 9, Dario novamente. O capítulo 10, Ciro. Aí o capítulo 11, volta Dario. E no capítulo 12, então, aí um rei eterno, né, o príncipe. No capítulo 1 aparece Nabucodonosor tirando o povo de Deus de Jerusalém e levando como cativos ou escravos para a Babilônia. E no capítulo 12, então, aparece o príncipe, né, Miguel, o príncipe, que tira o seu povo da Babilônia moderna e conduz, então, para a Jerusalém celestial. Isso ficou bem claro, né, na lição dessa semana, que o desejo de Deus é colocar um fim em todos os problemas que nós enfrentamos aqui na Terra e guiar-nos então para aquilo que Ele prometeu e desejou para nós sempre. Desde que criou o Éden, Ele desejou sempre o melhor para os seus filhos. Infelizmente, com a decisão do ser humano de conhecer também o mal, então nós estamos hoje ainda nessa guerra, né, no grande conflito. No livro de Daniel, nós encontramos exemplos de Daniel e seus companheiros que foram fiéis mesmo em meio às provações, mesmo em meio às dificuldades que eles tiveram. É um exemplo para todos nós, ao passarmos por provações, por problemas, por dificuldades, mantermos fiéis e obedientes à palavra de Deus, inclusive se for necessário morrer pelo Evangelho, morrer para dar um testemunho, acreditando nas palavras de Daniel capítulo 12, versículo 2, que no fim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna. Que você e eu estejamos entre esses fiéis, né, que vão ressuscitar para a vida eterna. Pastor Diego, no capítulo 12, né, é apresentado, como dissemos, né, um novo rei, né, governante, novo príncipe. E este tem um nome, né, Miguel. E Michael, em hebraico, né? Que é uma pergunta. É uma pergunta. Quem é como Deus? Quem é como Deus? Quem é como Deus? Então, quando Daniel passa a escrever, né, o capítulo 12, que termina o capítulo 11, né, descrevendo ali a guerra do norte e do sul, e então, enquanto eles estão guerreando, Daniel diz assim: por esse tempo se levantará Miguel. Miguel, ele é chamado de um príncipe, e ele é apresentado no livro de Daniel em várias partes, e sempre como um libertador. Miguel, quem é como Deus, está se referindo ao Messias, que é Jesus Cristo. Daniel capítulo 8, ele é apresentado como um ungido. No capítulo 7, ele é apresentado como filho do homem. E no capítulo 10, ele é apresentado como um ser celestial poderoso que aparece a Daniel no rio Tigre. E aqui no capítulo 12, então, como o príncipe, Miguel, o príncipe. Este é nenhum outro, senão o próprio Jesus Cristo. Nós acreditamos assim. Bem, o senhor percebeu uma coisa? A gente estudou semana passada o capítulo 11, e quando você termina toda a narrativa do capítulo 11, no capítulo 12 já mostra o porquê que o Reino Norte foi destruído. Porque Miguel está ali presente. A gente viu ali, tanto no capítulo 10, ali, a luta, né, que Gabriel está falando para Daniel, a tentativa de Daniel em oração, Gabriel lutando,
vem Miguel para auxiliar, e no capítulo 12 ele já começa assim, falando de Miguel, e Miguel aparece na cena. E qual que é a sacada dessa narrativa? Porque o capítulo 11 termina com, lembra aquele jogo lá que vai falando do Rei do Norte, Rei do Sul, aquela guerra entre eles, e a gente estudou semana passada essas intervenções e de guerras entre eles. Aí no capítulo 12 você vai ver o Rei do Norte era um rei que perseguiu, que maltratou, que foi atrás, que complicou a vida do povo de Deus, só que aí levanta-se Miguel. A grande sacada do capítulo 12 é que o capítulo 12 é o final dessa narrativa, diante de todos os governantes pagãos que foram apresentados como poderes ao longo do livro de Daniel. No capítulo 12, Miguel, ele vai se levantar para colocar um final feliz na história. E é interessante, né, que a palavra hebraica aqui para levantar, ela tem duas conotações, né? Uma conotação militar, que é alguém que levanta com poder, então, para defender o seu povo, e tem também uma conotação de juízo, alguém que se levanta para declarar agora, para dizer, para vindicar o seu povo. Em outras palavras, então, Jesus Cristo, o grande príncipe, aquele que se levantou para defender Daniel, para defender o seu povo, é o que se levanta hoje para defender a mim e a você também. Ele tem poder tanto para nos livrar dos problemas e das aflições que passamos aqui nesta terra, mas, acima de tudo, o poder que ele tem para nos defender no dia do juízo, para nos defender no juízo final. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, é nosso advogado, ele é nosso juiz, pronto para nos defender. Bem, ainda no capítulo 12, versículo 1, né, nós encontramos ali Daniel dizendo que ele vem e todo aquele que for achado inscrito no livro, né, será libertado então. E o que quer dizer todo aquele que for achado inscrito no livro? Uma das, você já vai responder, mas eu vejo assim que hoje uma das grandes problemáticas do meio cristão é que nós estamos pregando um Deus de graça, um Deus de misericórdia, mas o livro de Daniel, ele não descaracteriza a misericórdia de Deus com o seu juízo. Tanto é a palavra que você usou, você pescou aí, a palavra do texto. A misericórdia de Deus, a graça de Deus está associada ao juízo dele também. E quando a gente fala isso, a gente fala que Deus, o livro que é apresentado aqui, e o pastor João já vai explicar, mas o livro que é apresentado aqui mostra que Deus sim tem embora o livro, a gente não é esse livro que a gente conhece aqui, provavelmente a visão de Daniel é um livro de rolo, né? Aqueles rolos de pergaminho, mas mostra que Deus, ele tem sim, ele faz distinção das ações humanas, das decisões humanas, das escolhas humanas. Então Deus está ali. Lógico que ele não vai pegar uma caneta e vai sair anotando, mas essa ideia do livro mostra que Deus sim faz a diferença entre atitudes boas, atitudes erradas, decisões para salvação, decisões para perdição, e a gente tem que entender que Deus está presente e ele faz isso também. É um Deus de juízo, é um Deus de graça, mas é um Deus de juízo também, e o juízo que ele tem não é para condenar, é para salvar. Inclusive, quando ele fala que aquele que for achado inscrito no livro, né, a gente pode se lembrar de várias passagens bíblicas em que citam livros no céu. E quando Jesus Cristo disse a Pedro também, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Talvez Deus tenha usado essa linguagem para que nós, seres humanos, entendamos, né, o que ele estava dizendo. Nós não sabemos exatamente como são, né, estes livros, essas anotações, né, mas a Bíblia diz que há um registro sim no céu, há livros do céu. E nós podemos encontrar passagens como Êxodo 32:32, Lucas 10:20, Salmo 69:28 e outras passagens mais que citam, né, escritos ali no céu. Agora, para compreender bem, né, o significado deste livro, nós devemos ter em mente que a Bíblia menciona dois tipos de livros celestiais. Um contém os nomes daqueles que pertencem ao Senhor, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, quando nós assumimos um compromisso com Ele através do batismo, então nosso nome é escrito no livro do céu. E há um outro livro, e este livro ele contém, está ali estão registrados
É como se fosse um banco de dados onde estivessem registrados todos os atos, todas as ações do ser humano. E talvez alguém possa até não concordar com essa questão, né? Ele pensou, tudo que eu faço é escrito ali no céu, mas de acordo com a Bíblia Sagrada está ali escrito. Só que o apóstolo Paulo diz também que quando nós somos batizados, todos os nossos atos são perdoados e nós passamos a ter uma nova vida, somos nova criatura, e aí passa a ter novas escritas a respeito de nós ali. Toda vez que nós confessamos os nossos pecados, sinceramente, pedimos perdão a Deus, o apóstolo João diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Seria bom sabermos que é importante nós cuidarmos das nossas ações, quer sejam boas, quer sejam más. Aliás, cuidarmos para termos mais ações boas, nem menos ações más. Tudo isso terá sido registrado nos livros do céu. Bem, esse registro, por que está sendo registrado ali? Exatamente porque nós passaremos por um juízo. E aí, nesse dia, né, do juízo, esse registro celestial, ele será usado, e aí nós temos o direito de ser protegidos por Jesus, porque Ele se levanta para nos defender. Assim como quando Josué recebeu a acusação do inimigo, e Jesus se levantou e disse, ele está limpo, e colocou sobre ele uma capa limpa, é o que Ele faz conosco também. Bem, uma pergunta importante para mim, eu creio que para você também: quais são as ações que estão sendo registradas nos livros dos meus atos no céu? E outra pergunta mais importante ainda: o meu nome já está escrito no livro da vida? Pastor Diego, gostaria de comentar alguma coisa sobre essa questão ainda dos livros do céu? Eu vejo que os livros eles estão associados ao processo, à interação da humanidade com Deus. Sim. E os nossos atos eles estão sendo colocados ali. Isso me dá uma sensação não de pânico, porque a gente tem que quebrar aquela ideia de que Deus ele está com os olhares atentos para quando a gente falha. Pelo contrário, Deus ele tem olhares misericordiosos. Mas as nossas ações elas não são escritas ali sobre você errou, então agora você foi para o livro da morte, você acertou, foi para o livro da vida. O livro da vida ele é determinado quando você aceita Cristo. Você aceita Cristo, você vai para o livro da vida, e ali você está. E quando que sai? Quando que sai? Ou sai ou não sai? Será que a gente pode sair do livro da vida? Pela Bíblia a gente percebe que podemos. Não fala sobre o pecado imperdoável, quando nós não ouvimos a voz mais do Espírito Santo? É nesse momento que não faz nenhum sentido você estar no livro. Então é interessante que às vezes a gente, lógico que Daniel está tendo essa visão, João teve a visão de livros também, mas não é que Deus vai lá e escreve e depois, agora ele saiu dos meus caminhos, ele me negou, não ouve mais a voz do Espírito e vou lá apagar o nome dele. Não é essa a questão, eu não consigo imaginar de maneira literal isso daí. Essa imagem que é dada profética a Daniel e aos demais é justamente mostrando que Deus ele faz sim, ele tem uma percepção da nossa vida. Deus acompanha os nossos atos, Deus está junto conosco, Deus está perto da gente, então Ele está ali observando, Ele está interagindo, Ele está falando, Ele está acompanhando. E é lógico que para Deus Ele não precisa de relatos escritos, Ele tem tudo aqui, Ele é o próprio Deus, o conhecedor de tudo, a onisciência de Deus está presente. Então, como a gente pode sair do livro de Deus? Eu vejo que quando nós aceitamos Cristo e nos batizamos, nosso nome é escrito não de maneira literal, mas Deus fala, aqui está o Filho que me aceita. E a partir do momento que a gente entra no limbo do pecado, né, a nossa vida, a gente começa a interagir, o pecado começa a se tornar maldoso, começa a cauterizar a nossa consciência, e o Espírito não tem mais acesso a nós, aí sim, nós temos o que Marcos 3 chama de pecado imperdoável, porque o Espírito Santo não fala mais, você não é tocado mais pelo erro que você comete,
e agora você está entregue a uma vida completamente de pecado que lhe afasta de Deus. Então nesse momento, aí não é, vamos pegar a imagem, né? Não é que Deus vai lá e apaga, mas é que agora Deus fala assim, agora esse filho me nega, ele não me aceita mais como Salvador. Eu acho que é nesse momento que é o grande problema, de estar e não estar no livro, né? Sim. Bem, eu creio que os professores da Escola Sabatina estão ouvindo e se prepararam para passar a lição também e gostariam de fazer seus comentários. Você pode escrever comentários tanto no Facebook quanto no YouTube da igreja, e nós vamos ler também esses comentários. Ficará aberto para que todos leiam e façam também seus comentários a seguir, e assim haja, né, uma participação de todos, né, nesses comentários, ok? Nós vemos também ainda no versículo 2 e 3, quando Daniel diz, né, sobre a ressurreição, o príncipe Miguel, o príncipe, ele se levanta e ele vem então para resgatar os seus, ele vem para defender, ele vem para julgar, ele vem então para levantar do pó da terra todos aqueles que morreram confiando no seu nome. Aqui é uma das passagens do Antigo Testamento que cita a ressurreição de uma maneira assim, bem clara. E quando ele diz ali a respeito do sono da morte, né, essa metáfora usada, o sono da morte, demonstra que realmente o ser humano, ele é composto de corpo, mente e espírito. E como o ser humano, né, corpo, mente e espírito, ele é um ser indivisível. No momento da morte, é como se estivesse num sono sem sonhos. E em segundo lugar, aponta também para uma ressurreição futura. Não é mais uma questão de morreu e já foi para o céu. A Bíblia ensina que haverá uma ressurreição no futuro. É usado ali o pó da terra, e quando se diz no original o pó da terra, está escrito terra do pó. Parece ser uma inversão daquilo que aconteceu lá na criação. Na criação o homem foi feito do pó da terra, mas agora ele volta, e então é feita essa inversão para ele retornar, para ele voltar, ser recriado por Deus. Nós sabemos que a morte aqui nesta terra, ela traz ruína e é o fim de tudo por aqui, mas para nós cristãos que acreditamos na ressurreição, que acreditamos na recriação, esse pronunciamento de que todos ressuscitarão naquele dia, essa ressurreição especial, é o mesmo do que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, o príncipe Miguel, ele se levanta para devolver vida a todos aqueles que creram no seu nome. Para nós que acreditamos na graça de Deus, a morte não é a última, ou não tem a última palavra. A morte é um inimigo derrotado com a morte do Senhor Jesus Cristo. Visto que Miguel se levantará, aqueles que pertencem a ele também se levantarão da terra do pó, para brilhar como as estrelas para todos sempre. Podemos continuar acreditando na breve volta do Senhor Jesus e também na ressurreição dos justos e nas ressurreições que a Bíblia prega. A Bíblia fala de 3 ressurreições, pelo menos. O primeiro é a ressurreição dos justos na primeira volta de Jesus, e eles subirão com Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Segundo, a ressurreição dos ímpios, que acontecerá após o milênio, para o julgamento final e para a destruição final. E esta outra ressurreição que Daniel cita, que é uma ressurreição especial, em que tanto justos quanto ímpios, alguns dos ímpios, aqueles que crucificaram Jesus Cristo, viverão para ver a glória do Senhor Jesus Cristo voltando às nuvens dos céus, assim como Jesus
disse, né, antes da morte: vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. Bem, Pastor Diego, nós chegamos... Nós temos um período importante aí também, né? Você quer falar? Sim, eu acho que é importante. Acho que eles devem estar em casa agora ansiosos para a gente comentar também sobre isso daí, que é uma questão. A gente tem uma visão profética dos livros proféticos, se você permite, pastor João. Sim, pode falar. Posicionamentos teológicos, né? O preterismo, o futurismo, e nós entendemos que a Bíblia ela é configurada dentro do sistema historicista, né? E o sistema historicista, ele trabalha justamente, a gente entende dessa forma por causa do livro de Daniel, porque Daniel apresenta uma história, ele recapitula no próximo capítulo, ele avança, depois no próximo capítulo ele volta um pouquinho e avança mais um pouquinho, e nós chegamos até o capítulo 12, que levanta-se Miguel para proteger o seu povo diante dessa perseguição assoladora, dessa abominação, do abominável da desolação. O Miguel se levanta, e o Miguel, não dá nem para colocar um artigo na frente, seria Miguel mesmo. Sempre que Jesus aparece em confronto com o maligno e as forças das trevas, ele é declarado na Bíblia como Miguel. Por quê? É uma pergunta: quem é como Deus? Porque a grande intenção de Satanás é ser igual a ele, é ser o próprio Deus, né? Então o nome que Jesus se apresenta, a segunda pessoa da divindade, e eu recomendo uma leitura, pastor João, que é o livro História da Redenção. Ali nos primeiros capítulos, Ellen White menciona, foi feita ali a compilação de alguns escritos dela, mas de maneira linda ela apresenta essa maneira como Cristo, a segunda pessoa da divindade, se revela, e se revelando, ele passa a ter a inveja do anjo Lúcifer, e aí começa a tentar ser como ele, e aí Jesus se apresenta: quem é como Deus? Quem é como Deus? E ali também, tanto em Patriarcas e Profetas também é dito que Deus ele vem para revelar que Jesus ele é Deus. E aí Miguel quem é como Deus, sempre em confronto com Satanás, sempre em confronto. E aí, quando você vai para isso, chega no capítulo 12, é interessante que nós temos uma data aqui, né? Eles novamente, lembre-se, é uma recapitulação para avançar. Qualquer tentativa de uma interpretação futurista, de pegar essas datas de 1290 dias, 1335 dias e jogar lá para frente, quando a gente vai lá para Apocalipse, a gente joga lá para o futuro, não é uma interpretação saudável sobre a ótica do próprio texto literário de Daniel. É como se a gente ferisse a intenção de Daniel. Então, quando ele chega aqui no capítulo 12, no finalzinho, a gente vai ler assim: muitos serão purificados, eu estou lendo o verso 10, embranquecidos e provados. Olha só, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Essas três coisas, elas caminham juntas. Não tem como a gente ser embranquecido e nem purificado se a gente não for provado. Então a gente precisa ser provado. Então, se você está agoniado com a situação, se você está ficando ansioso com o que vai acontecer daqui para frente, calma o seu coração. Tem uma música muito legal que fala: calma, calma, né? Calma o seu coração, fica tranquilo. E eu digo tranquilidade, não é apático, não é para você ser morno, é para você ficar tranquilo na paz de Cristo, a paz que excede o entendimento, a paz que leva à confrontação de você mesmo e do mundo de uma forma a negar o pecado. Mas fique em paz, tenha paz no seu coração, a paz que excede o entendimento, a paz de Cristo. E ele vai chegar a falar o seguinte: e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Ou seja, aqueles que foram purificados, que foram embranquecidos, ele diz assim, se tornarão sábios, e eles entenderão o que? Ele fala: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado. E a palavra hebraica aqui é tamid, que é aquele ato de sacrifício da manhã e da tarde no santuário, que para Daniel tinha um significado muito impressionante, e para nós que estudamos o santuário também, que significa a intercessão constante do Cordeiro. E aí está dizendo o seguinte: seria tirada essa intercessão e seria colocada uma outra intercessão. Então, quando isso acontecesse, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Esses 1290 dias, pastor João, não estão desassociados dos 1260, que é lá um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 1260 dias, tá bom?
Aí ele fala que 1290 não está desassociado, porque ele fala que logo depois de ser tirado o Tamid tem esse período. Então 1260 e 1290 eles estão dentro um do outro. Se eu jogo 1290 para frente, eu estou tendo um problema muito sério. Você vai falar, Diego, mas 1260 e 1290 como fica? A questão é no começo da contagem desse tempo. 1260 dias começa em 538, quando Justiniano ele se levanta, dá autoridade ao Papa, aquela coisa toda. Na realidade o decreto foi em 1533, mas ele entra em vigor em 533. Ele entra em vigor em 538. Aí quando você coloca 538 e joga 1260 dias ou anos, né? Você vai chegar a 1798, o aprisionamento do Papa Pio VI pelo general Berthier. Aí tudo bem, tudo certo. Agora em 1290 você volta e não parte de 538, você parte de 508. Diego, o que aconteceu em 508? Aconteceu em 508 a conversão do rei Franco, da onde vai surgir o país da França, né? Clovis. E Clovis, quando se converte, é muito relevante essa história para o cristianismo. Por quê? Porque ele vai favorecer que o catolicismo se espalhe, o cristianismo se espalhe pela Europa. Então isso é muito importante, essa data é muito significativa. Quando você parte de 508, você conta 1290 dias e chega a 1798 também, com o final, o aprisionamento do Papa Pio VI. Aí se você fala assim, quando você continua a leitura, você vai ver assim, haverá ainda 1290 dias, verso 12, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, parece que o Daniel fala assim, Daniel é matemático, né? Aí quando você coloca esse período, partindo agora dos 1260 ou dos 1290? Dos 1290, a gente tem que respeitar a construção literária aqui do capítulo 12. E aí se você parte de 508, então, se avança 1335 dias, e aí você vai chegar a 1843, que é justamente quando Guilherme Miller se levanta, e é a primeira data dada sobre a volta de Cristo, que ele interpretou como a volta de Cristo. 1843 começa o juízo investigativo. E é interessante que coincide também com o que Daniel havia recebido, né, como declaração do Senhor aqui, esse livro deveria ser selado e que somente no final, no tempo do fim, é que seria aberto. E foi por essa época que o livro de Daniel e Apocalipse começaram mais a ser estudado em várias partes do mundo. Não foi só em um local, mas várias partes do mundo passou a ser estudado, né, o livro de Daniel e Apocalipse em busca das interpretações proféticas para saber em que tempo estávamos vivendo, né? Pastor Diego, explica para nós então o porquê o anjo pediu que Daniel não se preocupasse, que deixasse isso para o tempo do fim, que não era para os seus dias. Por favor, explica para nós Daniel capítulo 12, versículo 4. Versículo 4, 12, 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. O pastor João mencionou agora, e logicamente que a gente está junto e misturado nisso daí. O objetivo do anjo dizer isso a Daniel é dizer o seguinte: esse verso 4 se conecta lá com o finalzinho do verso 13. Eu não sei se você leu o verso 13, mas olha o que diz aqui: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Essas palavras elas vão se associar. Tempo do fim, fica tranquilo, certo? Do tempo do fim. Você, verso 13, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Vamos fazer uma dinâmica aqui? Vamos ler o verso 4 e em seguida o verso 13. Faz aí na sua casa, pega a sua Bíblia e faz assim, Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos vão esquadrinhar, ou seja, investigar, buscar conhecimento, e o saber se multiplicará. Verso 13, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Eu não sei você, mas eu fico arrepiado quando leio isso. Eu fico arrepiado e estou sendo sincero com você, por quê?
porque essa é uma das promessas mais fascinantes que um ser humano pode receber. Lógico, Jó também recebeu algo tremendo assim, mas aqui Daniel, olha o que ele ouve. Isso é para o tempo do fim, Daniel. Lembra que ali, capítulo 7, capítulo 8, Daniel começa a ficar intrigado, ele fala que perde as forças, perde a saúde, fica mal, e aí ele fala, fica tranquila para o tempo do fim. Daniel ora para o povo se libertar, Gabriel vem dar uma tremenda visão para ele do tempo do fim, e aí quando chega aqui, no último capítulo, ele chega no último verso e fala para Daniel, você Daniel, segue o teu caminho até o fim, você vai descansar. E antes de onde falar isso, como o pastor João mencionou, antes de onde falar isso daí, ele já falou o seguinte, falou da ressurreição. Ele primeiro explicou para Daniel, Daniel, vai ter a ressurreição, porque no final ele falou assim, segue o teu caminho até o fim, segue o teu caminho até o fim, você vai descansar, Daniel. Mas sabe tudo isso que você previu aqui? Você vai levantar para ver acontecer, você vai levantar para ver que não são os governantes dessa terra que vão ter o domínio sobre ela. Você vai levantar para ver que a rocha vai vir, que a pedra sem auxílio de mãos vai ser lançada. Você vai se levantar. O seu tempo aqui do fim vai chegar, mas não se desespere por esses eventos. Eles estão lá na frente, mas segue o teu caminho até o fim, descansa, porque você vai se levantar para receber a tua herança. Eu acho interessante que alguns estudiosos falam dessa questão aí do tempo, do saber se multiplicará, né, se referindo à ciência, né? E pelo que nós estamos entendendo aqui, está falando a respeito da sabedoria do livro de Daniel. Inclusive, Ellen White, ela faz um comentário, né? Ela diz assim, desde 1798, o livro de Daniel foi descerrado, aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo, o grande conflito, página 356, né? Tremendo. Então, nós temos aí o livro selado. Uma das diferenças do livro de Daniel e do Apocalipse é que aqui Daniel ele recebe a ordem para fechar o livro, né? Porque seria para o tempo do fim. O livro do Apocalipse já diz assim, abre o livro, né? Estou aqui para você aprender, você entender, né? Aqui diz para ele não se preocupar em entender. Lá no Apocalipse já diz, João, você vai entender, né? E depois aparece aquela visão em que ele pede, aparece o livro selado que precisava ser aberto, né? E o cordeiro apareceu para abrir o livro, porque ele é digno, foi morto para isso. Bem, nós estamos chegando no final. Antes do senhor encerrar, eu queria só deixar mais uma coisa aqui para a gente pensar, e aí o senhor já termina. O verso 12 fala assim, bem-aventurado aquele que espera e chega até os 1335 dias. Lógico que você, Daniel aqui e o Gabriel não está falando para Daniel assim, olha, aquele que chegar até 1335 dias, que aí a gente já sabe que é no século XIX, quando começa a compreensão, e aí inclusive vai surgir o movimento adventista, em 1843, não é aqueles que chegarem vivos, não é nada disso, aqueles que chegarem em entendimento. Lembra que o capítulo 12 está falando de esquadrinhar e o saber se multiplicar, aqueles que chegarem a essa compreensão. Então, quando ele está falando aqui, aquele que espera, aquele que não fica ansioso, aquele que espera, é aquele que chega, ele dizendo assim, todos aqueles, até agora no século 21, pastor João, que chegarem a esse conhecimento, que chegarem a essa compreensão, não são só para aqueles que viveram em 1843, Guilherme Miller, Ellen White, Tiago White, não são só para eles. Aqui fala aqueles que chegarem a esse entendimento. Sabe o que eles são? O verso 12 fala assim, bem-aventurados, eles são felizes. Eles são felizes. Felizes por quê? Porque quando eles chegam a essa compreensão, aos 1335 dias, ao início do juízo investigativo, a gente percebe que o tempo do fim está aí, que Deus iniciou a sua obra de juízo, de salvação há muito tempo, mas ali no santuário celestial ele passa para o Santíssimo para concluir a sua obra. Então essa pessoa é feliz. Se você chegou a esse entendimento, se você conheceu a mensagem do juízo investigativo, de Jesus no santuário celestial, você se batizou, você se entregou, você chegou, espera pela volta de Cristo, então você é um bem-aventurado.
E aí, eu não tiraria esse verso 13 da aplicação para a nossa vida. E sabe qual que é a aplicação para a nossa vida? Inclusive serve agora para esse período do coronavírus, né? Para esse medo que fica no ar, assim. Mas o que vai acontecer com a economia, com a política? A política já está se dividindo, o que está acontecendo? Eu quero dizer que nós, para esse contexto todo, eu imagino Deus falando o seguinte: segue o teu caminho, verso 13, segue o teu caminho até o fim da sua vida, até o fim da sua história, seja ela com a volta de Cristo e depois para a eternidade, ou descansando, como Daniel aqui foi dito aí, segue até o fim. Aí ele fala sobre descansar, porque no fim dos dias, você se levantará para receber a tua herança. No fim dos dias você se levantará. Sabe como que você sabe se vai se levantar? Tem um livro da vida, tem um livro que Deus está registrando ali. Se você entender, esperar, confiar e aceitar essa mensagem. Pastor Diego, considerando que o Deus de Daniel é o nosso Deus, podemos considerar as promessas que ele fez para Daniel como promessas para nós também, né? Nós sabemos que ele é um Deus vivo e que ele dirige a história do mundo. E então Miguel, o grande príncipe, ele se levantará também para defender a todos nós. Ele será nosso representante no santuário celestial. Ele é o Deus vivo que dirige a história e que cuida de cada um de nós. E assim nós podemos viver então o presente e olhar para o futuro com alegria e com confiança de que Ele cumprirá todas as suas promessas. Eu gostaria de fazer uma oração com você neste momento, agradecendo a Deus por suas promessas maravilhosas e porque, de acordo com o que estudamos no livro de Daniel, nós vivemos hoje nos últimos dias e sabemos que muito em breve Ele vai voltar. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos Te agradecer porque o Senhor fez promessas para nós no livro de Daniel. Obrigado porque o Senhor protegeu os Teus servos, Daniel e seus companheiros, que passaram por provações difíceis, mas eles foram obedientes e fiéis. Foram um exemplo para nós. E nós também, Senhor Deus, queremos ser obedientes e fiéis a Ti em qualquer situação. Ainda que tenhamos que passar por uma fornalha de fogo ardente, ainda que alguns de nós tenham que ser jogados em cova de leões, ainda, Senhor Deus, que algum de nós tenha que passar, Senhor Deus, como mártir, perder a vida aqui na terra, que todos nós nos lembremos que Miguel se levantará para defender o seu povo, e aqueles que morrerem confiando no seu nome se levantarão, ressuscitarão para receber a sua herança, para receber sua recompensa, para receber a salvação. Nós Te agradecemos, Santo Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós a cada dia o tenhamos em nosso coração, suplicamos em nome dEle. Amém.